Você também é o tipo de pessoa que odeia ler livros, que você acha aqueles livros da escola super chatos, cansativos, aqueles livros de vestibular complicados demais. Então, se for esse seu caso, se você tem dificuldade em ler esses livros, esse vídeo aqui é para você. A gente vai falar sobre a importância da leitura e a gente vai falar como que você faz para estudar e entender melhor esses livros. Eu imagino que muitas pessoas simplesmente peguem para ler esses livros do começo ao fim, vão lá e ficam tentando ler e não entendem nada e acabam se cansando dessa leitura. Então, a gente vai falar um pouco da importância disso e como que você pode gambiarrar essa sua leitura para que ela fique mais fácil, beleza? Se você tem interesse nisso, então fica aí até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário aqui embaixo. Também, se você quiser ser o meu aluno, se você quiser fazer parte dessa turma, você pode entrar no nosso Discord. Então, ela é uma comunidade, é um aplicativo onde você pode conhecer novos estudantes e estudar junto com eles, beleza? Primeira coisa, vamos entender para que é tão importante ler. A leitura, ela não é simplesmente para você se divertir, para você se ocupar, embora ela também sirva para isso. A leitura é muito importante no aprendizado porque ela vai desenvolver seu vocabulário. E o vocabulário são as peças-chave para você conseguir desenvolver os seus pensamentos e a sua lógica. Quanto mais você desenvolve o vocabulário refinado, quanto mais você entende palavras novas, maiores contextos e por aí vai, você começa a entender o mundo de forma diferente. Então, ter um vocabulário melhor é muito importante. Se você for estudar por livros, se você for ler coisas mais complicadas, se você for entrar numa faculdade, é essencial que você tenha um vocabulário que faça você entender uma linguagem mais rebuscada. Geralmente nos vídeos, quando eu escrevo para estudantes, eu tento falar do jeito mais simples possível. Mas é muito importante que você comece a entender palavras, que você comece a se acostumar com a utilização de palavras um pouco mais chatinhas, um pouco mais avançadas, né? Porque não necessariamente todos os professores, todas as pessoas vão ficar diminuindo o nível da explicação delas para que você entenda. É importante que o aluno eleve também o nível dele para que ele tente entender explicações e conteúdos mais avançados. Consegue entender isso? Bom, além disso, conforme você vai lendo, conforme você vai treinando esse hábito da leitura, você vai melhorando a sua interpretação. Porque não necessariamente todos os autores, como eu disse, eles não só vão utilizar palavras mais complicadas, mas eles vão utilizar estruturas de escrita mais complicadas. Então, eles podem escrever de forma muito mais rebuscada, muito mais entrelaçada, e muitas das pessoas que não estão acostumadas a ler, elas vão se confundir, elas vão se perder. Então é importante que você treine essa leitura, conforme você vai lendo coisas cada vez mais difíceis, seu cérebro vai se acostumando, você vai entendendo melhor, e isso vai te ajudar não só na leitura, também como na escrita. Então, quando você quer escrever, muita gente às vezes erra vírgula, erra pontuação, erra a gramática, justamente porque você não sabe ler, porque você não tem o costume de ler coisas mais complicadas. Então é importante você passar por esse processo, e é um processo que nem sempre ele é bacana, que ele geralmente é um processo doloroso. Eu lembro que na escola eu não gostava de ler muito, eu não gostava de pegar um livro e ficar lendo, mas alguns livros começaram a fazer eu gostar de ler cada vez mais. E eu acho que é muito importante, às vezes, a gente mudar um pouco essa cara do modelo educacional das escolas, a gente começar a introduzir leituras mais próximas ao aluno ao invés de mais distantes. Então, por exemplo, eu lembro de que um dos livros que mais me ajudou a gostar de ler foi Sherlock Holmes. Eu adorava ler aqueles livros de mistério que me deixavam curioso. Tem vários livros que eu gostava de ler e tinha livros que eu odiava ler. Esses livros que eu odiava ler geralmente aconteceu porque eu não estava preparado para aquilo. A linguagem era muito distante do que eu estava esperando. Então, se tivesse um processo mais gradual de leitura, talvez ficasse bem mais simples de eu gostar de ler. Então, se você tem dificuldade, o que eu recomendo? Às vezes é bacana você voltar um passo. Se você não consegue ler um livro muito difícil, é bacana você procurar um livro um pouco mais próximo de você para você ir se adaptando. Não pega, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas para ler como seu primeiro livro. Tenta pegar um livro mais simplesinho para você começar a ler, né? E, acima de tudo, leitura desses livros é muito importante para o vestibular, porque esses livros que são cobrados no vestibular, eles não são só livros de historinha, não é uma historinha que você tem que saber que personagem se apaixona por quem, ou qual vilão é derrotado e por aí vai. São livros que vão representar, que vão passar uma mensagem importante, que vão representar a sociedade daquele momento, ou então, sei lá, um movimento literário, um movimento artístico daquela época. E conforme você lê e interpreta esses livros, você vai aprender isso. Então é importante, na hora de você ler, que você não leia como se fosse um livro de começo, meio e fim. Que você leia pensando na análise do que aquilo significa. E geralmente isso é muito difícil para o aluno. Então o que eu recomendo? Como que a gente vai fazer para ler? Qual que é o jeito certo que eu diria para você ler esses livros? É você ler com acompanhamento
de algum professor ou de alguma análise daquele livro. Eu, particularmente, dependendo do livro, eu acho bacana você ler primeiro o que aquele livro representa, o que ele quer, qual que é a mensagem por trás daquilo, ler uma análise daquela obra. E aí, conforme você lê aquela análise, você vai começar a entender que quando você for ler aquelas coisas, você vai começar a linkar as partes, você vai começar a falar, opa, então essa primeira parte que eu não estava entendendo nada, que eu estava achando que era super chato, na verdade, o autor não está falando sobre, sei lá, um barco, ele está falando sobre a sociedade. Né? E você consegue fazer esses paralelos conforme você vai começando a sua leitura. Então, primeira coisa, lê uma análise, lê um resumo da obra, se você não quiser, se você não se importar com spoilers, e aí depois você lê a obra para você já conseguir entender melhor como ela funciona. Um exemplo bem claro disso daqui é um livro que vai cair nesse ano na FUVEST, que é o Mensagens, do Fernando Pessoa. Então são vários poemas, e eu não sou muito fã de poema, não gosto muito de poema. Então assim, conforme, se você for ler aquele monte de coisas, né, você vai simplesmente falar, ele está falando sobre alguma coisa que eu não sei o que é. Mas conforme você lê a análise, tudo aquilo faz sentido e você entende que é uma mensagem com começo, meio e fim, que quer passar alguma coisa, que está falando dentro de um contexto e tem toda uma estrutura muito bacana como ele foi construído. Né? Fernando Pessoa era um gênio e ele tem que ser valorizado, né, lendo e analisando da forma correta, certo? Mas, falando agora a verdade, a gente está em outubro e muita gente não teve tempo de ler, muita gente não leu, e você deve estar se perguntando, cara, o que eu faço? Eu vejo que muitos alunos preferem não ler nada ao invés de simplesmente tentar ler alguma coisa ou ler uma análise. Qual que é a solução ideal? Se você não for ler nada, o que é melhor é você ler resumos e análises daquelas obras. Você não precisa ler todos os livros. Você simplesmente, o ideal seria você ler os livros, claro, mas se você não tem tempo, vai lá e lê pelo menos uma análise. Vai lá e lê pelo menos o resumo daquela obra, para você ter uma noção na hora de você pegar uma questão do que se trata, para você conseguir responder aquelas questões, beleza? E lembrando, os livros não são só para você fazer o vestibular, eles também vão te ajudar a você se desenvolver de diversas formas. Então é bacana sim você ler, tentar ler alguma coisa, mesmo que seja um livro de todas as obras que estão pedindo para você. Esse vídeo aqui foi feito para a plataforma Arbitrum, que é uma plataforma de análise de livros. Lá você vai encontrar análise de cerca de 15 minutos falando o que é mais essencial nas obras, feitas especialmente para você que tem ou preguiça, dificuldade de ler, ou então não tem tempo para ficar lendo durante o seu dia. Eu estou divulgando aqui para vocês essa plataforma agora no começo. Ela está sendo lançada agora, então você pode se tornar um membro fundador dela com um grande desconto e várias vantagens. Uma dessas vantagens é o valor. O valor dela é de 197, iria para 12 vezes de 9,74. Outra vantagem é que você vai ter o acesso dela por 2 anos, né, por esse valor. E os livros são lançados de cerca de 15 em 15 dias para vocês. Então, de tempo em tempo vai ser lançados novos livros e você pode ir lá acompanhar e se desenvolver tendo o principal conteúdo dessas obras, beleza? O link vai estar aqui na descrição. Lembrando que essa promoção aqui para os membros fundadores vai ser até dia 25 de outubro ou então para os 100 primeiros membros lá da plataforma, beleza? Vocês podem clicar aqui abaixo e saber muito mais sobre isso. E qualquer dúvida também, só deixar aqui nos comentários. É isso, galera. Um abraço, até a próxima.